Comandos elétricos. Afinal de contas, por que utilizar 24 volts? E quais são os riscos? E quais normas é que exigem a aplicação? Vamos então aí ao vídeo que tem bastante conteúdo a seguir. Fala aí pessoal, primeiramente sejam bem-vindos aqui ao canal Eletricidade Online e antes de tudo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like porque isso é muito importante para a gente poder estar gerando cada vez mais conteúdo e alcançando mais pessoas. Falando dos circuitos de comando, nós podemos dividir em duas partes, sendo a parte da potência, onde é feito a alimentação da carga a ser controlada, como resistências, motores, entre outros. Esse circuito é o que tem a maior corrente circulando por ele e consequentemente ele é alimentado por uma tensão maior, 220 volts, 380, 440, entre outros. Já a parte do controle dessa carga, que é o circuito de comando, acionamento ou operação, como também é chamado, ele tem uma corrente muito baixa, pois ele apenas alimentará bobinas como contadores, relés de tempo, sinaleiros, controladores, entre outros. Então não há necessidade de utilizar uma tensão tão alta quanto a tensão utilizada na carga. Eu posso utilizar a mesma tensão no qual eu alimentei a minha carga, por exemplo, eu alimentei meu motor com 220 volts trifásico. Eu posso pegar esses 220 volts e alimentar o meu circuito de comandos? Sim, eu posso. Ele vai funcionar. Porém, nós temos que observar algo muito importante. Quando se trata de comandos elétricos, nós precisamos lembrar que não são apenas eletricistas envolvidos nesse procedimento. Nós, eletricistas, produzimos painéis, projetamos painéis, montamos painéis, instalamos para que alguém opere. Quase sempre essa pessoa que irá operar esse painel, ela não é uma pessoa treinada, habilitada e qualificada na área de elétrica. Então ela não sabe os riscos no qual ela corre referente a um choque elétrico. Quando se trata de segurança de painéis e máquinas elétricas, nós temos uma norma chamada norma NR12. E a norma NR12 ela diz o seguinte, no item 12.4.13: os componentes de partida, parada, acionamento e controles que compõem a interface de operação das máquinas e equipamentos fabricados a partir de 24 de março de 2012 devem, no item B, operar em extra baixa tensão de até 25 VCA, ou seja, 25 volts em corrente alternada ou 60 volts em corrente contínua. Ou seja, essa norma ela exige que todo esse circuito de parada ou partida das máquinas ele seja executado em extra baixa tensão, sendo em corrente alternada abaixo de 25 volts ou até 60 volts em corrente contínua para evitar acidentes de choques elétricos. E evitar acidentes de choques elétricos não são para os eletricistas. Para eletricistas nós temos a norma da NR10. É bem diferente da NR12, qual ela visa a segurança das pessoas envolvidas no procedimento das máquinas em funcionamento que não são pessoas qualificadas na área de elétrica. Ou seja, vamos imaginar aqui uma máquina no qual ela tem um painel instalado e um operador que não é qualificado na área da elétrica irá fazer o acionamento e o controle dessa máquina através desse painel. Se por acaso nesse painel tivermos ali um fio que se solte e encoste na carcaça do painel, tivermos ali algum componente como o botão, por exemplo, no qual ele haja o rompimento da isolação e esse operador possa ter contato diretamente com a tensão ali aplicada, ou mesmo na carcaça da máquina, de repente uma fim de curso instalada, um sensor ou um fio que se rompeu, possa também dar contato com aquela máquina, pode ocasionar um choque elétrico. Por isso, a NR12 exige o uso do 24 volts em corrente alternada ou até 60 volts em corrente contínua. Aí alguns podem falar assim, mas a máquina, ela tem lá um motor, uma resistência que está acoplado à carcaça da máquina. E se por acaso esse motor der uma fuga, se essa resistência der uma fuga ou algum outro equipamento que está alimentado com 220 ou uma tensão maior der uma fuga na carcaça da máquina. Por isso que todos os equipamentos com carga devem ser devidamente aterrados conforme a especificação, para evitar essas fugas, ok? Outra pergunta que podem fazer, tá ok, então se a NR12 diz que uma pessoa inadvertida ou não qualificada pode acionar um botão e tem o risco de tomar um choque, por que então no interruptor da nossa casa, no qual até uma criança às vezes pode fazer o acionamento, não é utilizado então os 24 volts para o circuito? Porque as normas já prevêem hoje o uso do
DR na instalação elétrica predial, e justamente para evitar esse choque elétrico em pessoas inadvertidas. Porém, o uso do DR na indústria, muitas vezes devido à quantidade de equipamentos, devido à quantidade de componentes diferentes, acaba ficando inviável. E principalmente na área de comandos não é muito aconselhado o uso do DR. Por isso, o uso do extra baixa tensão. Você consegue fazer com que o circuito fique extremamente seguro para qualquer operador ou qualquer pessoa que haja indiretamente naquela máquina ou painel ou operação e ela não tenha nenhum risco, ok? Há uma observação que muitas pessoas fazem que quando você começa a aplicar a extra baixa tensão no comando, você começa a aumentar o custo dessa instalação, pois consequentemente um contator, que a bobina dele é para alimentação em 24 volts, ele vai custar muito mais caro do que um contator de 220 volts. Um sinaleiro, 24 volts, vai custar mais caro do que um que é alimentado em 127 volts, e assim sucessivamente. Todos os componentes vão ser mais caros, além do que você vai ter que acrescentar nesse circuito um transformador para derrubar para uma tensão alternada extra baixa, ou colocar uma fonte para poder transformar em uma tensão contínua extra baixa e assim por diante. Os fusíveis de proteção, os disjuntores, tudo irá encarecer mais o custo. Porém, é importante observar que muitas pessoas desconhecem e falham por isso, que se você é responsável, se você está fazendo a instalação de um painel, um projeto ou executando qualquer serviço na área elétrica no qual outras pessoas indiretamente irão atuar sobre essa operação, você é civil e criminalmente responsável caso haja um acidente. Eu sempre costumo focar isso, já falei isso em outros vídeos, muitos são negligentes e desconsideram isso. Se ocorrer um acidente e você agiu diretamente sobre esse painel, ou com um projeto, ou com a manutenção, ou com a instalação, e sofreu algum acidente por alguma pessoa, você é responsável civil criminalmente. Você vai responder na justiça. Ah, mas tem um painel lá que instalaram e ninguém sabe quem é o pai da criança. Você está ciente, você já fez manutenção no painel, o proprietário da empresa, o gerente da empresa, muitas pessoas são envolvidas nisso daí e é algo assim que realmente pode prejudicar a sua carreira. Então fique atento a isso. É algo simples de se resolver. A NR12 exige, nós temos hoje uma norma no qual ela exige, ela explica e existe o porquê e o motivo disso ser aplicado. Claro que quando for fazer manutenção no painel, você, eletricista qualificado, autorizado, irá seguir todos os procedimentos da NR10 para atuar diretamente no painel elétrico. Lembrando que tem pessoas que atuam indiretamente que não são qualificadas. Então sempre tenha isso em mente, o porquê e da importância da aplicação dos 24 volts. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido aí e foquem nisso. Isso é muito importante na área de comandos elétricos. Se você quiser conhecer mais de comandos elétricos, fiquem atentos aí que em breve eu vou lançar uma série de vídeos sobre comandos elétricos, pois eu fiz uma pesquisa aí no Facebook, muita gente demonstrou interesse e quer conhecer mais sobre isso, então eu vou liberar aí várias aulas de comandos elétricos. Fique atento aí que vem muito mais nos próximos vídeos. Até mais!